Peço Bom, pessoal. pessoal, boa noite para todos. Peço aí mil desculpas, mas faz parte aí desses nossos tempos. Estamos aqui, Oswaldo Nogueira, da Unibrad e eu, para falarmos, então, do papel do Chief Learning Officer, esse nome tão pomposo, mas que é o gestor da educação corporativa. Então, Oswaldo, eu peço que você dê um alô para os nossos participantes. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigado, Marisa, pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou o Oswaldo. Eu atuo na Universidade Corporativa do Bradesco, a Unibrad. Então, atendemos aí, enquanto estrutura de aprendizagem corporativa, sistemas de educação corporativa, a todo o grupo da organização Bradesco, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar com esse tema tão relevante, né? A professora falou do nome chique aí do CLO, mas como que o gestor aí de aprendizagem tem a gente compartilhar um pouco as nossas práticas de como gestor de aprendizagem aqui da Unibrad, no meu caso, estamos lidando com os desafios aí desse período. Legal, vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Então, vamos começar. A ideia, então, mais uma vez, eu peço desculpa a todos pelo atraso e eu sei que muita gente provavelmente ficou de fora, mas a gente se compromete a fazer um outro, desde que a gente consiga aí conciliar as agendas. Eu queria falar rapidamente sobre o meu interesse pelo tema educação corporativa, né, e como que também depois veio esse interesse em saber o que é um Chief Learning Officer ou gestor de educação corporativa, falar dos papéis e responsabilidades na gestão bem-sucedida de um sistema de educação corporativa e daí levar uma reflexão sobre quais são as competências de um Chief Learning Officer e o que é mais importante, como desenvolvê-las, que na verdade não é só concurso, né? Falar um pouquinho da experiência que eu tive com o The Future Workplace, que na verdade é uma entidade fundada pela Jeanne Meister, que foi aí a precursora desse tema universidade corporativa no mundo. E aí, antes de passar para o Oswaldo, colocar algumas reflexões aí que vieram justamente nesse momento da pandemia. Então, meu interesse pelo tema veio da tese de doutorado. A minha tese de doutorado foi sobre modernidade na gestão de bancos. E, para ser muito objetiva, né, não vou aqui defender uma tese, a tese foi defendida em 1996, e uma das conclusões era essa, que dos 3 bancos considerados, um apenas foi considerado moderno, e o que o diferenciava era justamente a dimensão educacional, e não a educação no sentido da escolaridade dos gestores, que foi o público pesquisado, mas a educação do ponto de vista também da aderência aos valores. Na verdade, nessa época eu já lecionava na USP, já sabia, né, como professora, do valor da educação. Os economistas lá de Chicago já tinham mostrado a relação entre investimento em educação e desenvolvimento econômico, mas para mim foi realmente algo importante ter tido essa conclusão na defesa do doutorado. E a partir daí eu comecei então a pesquisar o que as empresas estavam fazendo de diferente em termos de treinamento, desenvolvimento e educação. E foi muito curioso, porque eu terminei a tese em 96, fiquei respirando um pouco, e em 98, não dá para ver aí, mas eu tenho a cópia desse material aqui comigo até hoje, né?
Em 98, saiu essa matéria na revista Exame falando como não torrar dinheiro no treinamento. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de universidades corporativas. Falava da Motorola, da Amil, da GE, da Universidade do Hambúrguer. E a partir daí, então, eu fui para os Estados Unidos para me especializar nesse tema. E em 99 lancei essa coletânea, inclusive com um artigo da própria Jeanne Master. E a partir daí, então, comecei a trabalhar nesse assunto. Quando estava pensando em organizar o curso de educação corporativa que a gente tem pela FIA até hoje, inclusive virou uma pós-graduação, saiu essa matéria em 2007, o curso foi, a primeira turma foi de 2008, saiu essa matéria em 2007 falando das profissões do futuro. E aí foi muito curioso, porque uma das profissões do futuro era justamente a educação corporativa, e entre o que vinha por aí mudando essa relação aluno-professor na sala de aula, vinha justamente a TV digital interativa e o e-learning, né? E foi assim, então, que a gente estruturou esse curso, que começou em 2008, já nesse formato, 70% à distância, sendo a distância um misto entre atividades síncronas, como nós estamos tendo agora, e atividades assíncronas, né? E aí, então, para estruturar o curso, a gente fez toda uma pesquisa na época sobre quais eram, então, os papéis e responsabilidades na educação corporativa, mais especificamente com relação ao gestor da educação corporativa, que era o nosso alvo no curso, né? Então, quando a gente pensa de quem é essa responsabilidade, tanto do Chief Learning Officer, ou do gestor da educação corporativa e do seu staff, como dos líderes e dos parceiros das áreas de negócio da organização, né? O que a gente tem verificado, né, trienalmente, desde 2009, eu faço essa pesquisa sobre educação corporativa, e um dos pontos que tem chamado a atenção da gente, por exemplo, que a gente não vê essa terminologia, como eu falei, né, tão pomposa sendo utilizada no Brasil. Mas o que a gente verifica é a existência de funções similares à do Chief Learning Officer, com nomenclaturas diferentes: reitoria, diretoria de educação corporativa, gerência da unidade de negócios, educação corporativa, gerência da, enfim, né, supervisão da escola corporativa. Mas o ponto principal que tem nos preocupado é que a grande maioria dessas posições está 2 níveis abaixo do CEO principal da empresa. Ou seja, não necessariamente tem acesso imediato ao alto escalão, e na medida que a educação corporativa vem justamente para ser um sistema de formação estratégico que deve instrumentar os objetivos estratégicos da organização, isso se configura como algo preocupante. Então, quais são as competências, né, de um Chief Learning Officer? Da época que a gente lançou o curso para cá, isso foi atualizado, né? E aí adaptando os principais autores, inclusive a própria Jeanne Master, agora com as colocações não só da época que ela tinha o Corporate University Exchange, mas também agora do The Future Workplace, a gente tem basicamente 6 grandes blocos de competências, né? Essa ele tem que ser um visionário, tem que entender do negócio, da estratégia e da cultura da organização, tem que lidar com gestão do conhecimento e ela tem que estar integrada à aprendizagem organizacional, deve dominar o desenvolvimento, a aplicação, a avaliação dos programas ou soluções de aprendizagem, né, nos mais diversos tipos e para os mais diversos públicos. Isso aqui é muito importante, deve ser um construtor de alianças e parcerias,
não só, mas principalmente com as lideranças da organização, como eu falei, porque é um público fundamental para que a universidade corporativa tenha sucesso, mas também as parcerias externas com as instituições de ensino, com as instituições de pesquisa, as instituições técnicas e os provedores e instrutores de modo geral. Também é falado que é importante operar a unidade de educação como um negócio, né? Gerenciando marca, que isso eu acho legal, se o Oswaldo puder falar, porque eu acho que o Bradesco é um dos que faz isso, né? A Unibrad faz isso muito bem, a infraestrutura, os recursos, bibliotecas, enfim, toda a parte aí requerida para operar as ações da universidade corporativa. E também promover a inovação, planejamento da tecnologia de aprendizado, envolvendo educação à distância, e-learning, inteligência artificial, realidade virtual, big data, transformação digital. Então, eu acho que esse é um ponto legal para vocês pensarem, né, como desenvolvê-las, porque, como eu falei, nem tudo é curso. Eu adoro quando o pessoal vai fazer o curso que eu coordeno na FIA, e acho que ele tem a sua importância, mas não é só isso, né? Quer dizer, ter ações para desenvolver essas competências, envolvendo lá o famoso modelo 70-20-10, pela experiência, pelo relacionamento, é fundamental. Como eu disse, uma referência é o The Future Workplace, que foi fundado pela Jeanne Meister, e ela tem organizado eventos, inclusive agora muitos online. Vale a pena vocês entrarem no site para discutir os papéis e os desafios do Chief Learning Officer. Eu tive a oportunidade de, nos 2 últimos presenciais que ela fez, um em 2017, outro no ano passado, 2019. Nesse de 2017, foi interessante porque eles começaram o evento apresentando uma pesquisa que tinha sido feita com CEOs, né? E 80% desses CEOs pesquisados disseram que a principal estratégia era viabilizar a transformação digital e requalificar os atuais empregados, né? Nesse evento, e tanto no de 2017 como no de 2019, as tônicas foram mais ou menos as mesmas. Então, os temas, né? Trabalho remoto, 2017, o que a empresa... Eu lembro que essa era uma das discussões colocadas para o grupo, eram mais de 100 participantes. O que a empresa está fazendo para fornecer suporte para o trabalho remoto, né? Como que ela está preparando lideranças de equipes mistas, compostas de humanos e de robôs. Inclusive, tinha uma diretora da revista Time que falou exatamente isso. Olha, eu tenho uma equipe de 14 componentes, 8 humanos e 6 robôs, né? E a inserção da inteligência artificial nos processos de gestão de pessoas. Então, foi muito falado o conceito do omnichannel, que a gente já usa tanto, né, no marketing, mas foi falado muito na educação, né? O omnichannel educational space, quer dizer, essa ideia realmente de o lugar é o que menos interessa. Vários canais. E aí foi interessante, porque depois eu fiz aí uma revisão das palavras que eu mais tinha escutado nesses dias de evento. Não vou dizer que todas dependem da tecnologia, mas eu diria que a grande maioria aí, a ponto de, no final do evento, a questão que foi colocada é essa: será que é um Chief Learning Officer ou um Chief Digital Officer? Né? Tamanha a relevância da tecnologia. Então, algumas reflexões que, para mim, ficaram, né? Na verdade, a gente já tinha muito conhecimento
e discussão sobre as práticas e competências requeridas na educação corporativa. Por que empresas de grande porte e com bons sistemas de educação foram pegas de surpresa na pandemia do novo coronavírus, né, no que diz respeito à transformação digital? Porque sabido já era, da grande maioria, que é muito diferente, eu acho, que é muito diferente do ensino acadêmico, né? O ensino acadêmico não é que não soubesse, mas estava fora dessa história. O ensino corporativo, não. Já vem absorvendo a tecnologia há muito tempo, mas ainda assim muitos foram pegos de surpresa, né? Então, as mudanças realmente requeridas para a gestão da educação corporativa e a gestão de pessoas, de modo geral, nesse cenário da pandemia e pós-pandemia, elas não são novas, embora carreguem, de fato, novos desafios e implicações, inclusive, sob a ótica jurídica. O que, de novo, o que é realmente novo é que agora vão ter que sair do discurso e vão ter que promover essa mudança e a transformação digital de forma acelerada. E isso vai requerer novas orientações e métodos para a educação, aprendizagem, para a experiência no trabalho, incluindo home office, teletrabalho, enfim, usando as mais recentes e sofisticadas tecnologias digitais. Então, o que eu acho que é importante vocês se perguntarem é como que a empresa onde você trabalha está se preparando ou está já preparada para essa realidade, as lideranças, né? Porque a gente sabe que muito vai ter que mudar nesse papel do líder, né? Inclusive, a minha última coluna do Estadão eu fiz em cima de um livro que trata dessa questão do trabalho remoto, posso depois passar para vocês. E o que é interessante é que ele fala liderança em primeiro lugar, em segundo lugar o local. E isso tem uma série de implicações, principalmente na forma da liderança se relacionar com as suas equipes, se comunicar, definir metas, uma série de coisas. E o que é o fundamental, né? E vocês estão realmente se preparando, estão preparados para essa nova realidade? Então, eu vou passar agora a palavra para o Oswaldo, né, para ele falar como que foi, ele é o gestor da educação da Unibrad, que é a Universidade Corporativa do Bradesco. Então, eu vou passar para ele contar um pouco essa história, essa experiência, mas antes disso, eu vou contar uma coisa para vocês. A Unibrad tem um evento coordenado por uma francesa, Annick Renaud-Colomb, que premia as melhores universidades corporativas do mundo, com empresas de todos os países do mundo participando. E a Unibrad, em 2017, ganhou esse prêmio como a melhor universidade corporativa do mundo. Então, muito nos orgulha saber desse histórico da Unibrad, que não é antiga, né? Tem outras universidades corporativas mais antigas no Brasil, ela é de 2013, então eu acho que é muito legal vocês saberem como ela está estruturada e quais foram esses grandes desafios do Oswaldo. Oswaldo, mais uma vez, super obrigada por concordar em participar desse webinar. Também peço desculpa aí para vocês, porque o tamanho, embora a gente tenha tido mais de 300 inscritos, a nossa plateia está pequenininha, mas tenho certeza que de muita qualidade e que vai dar ótimas discussões. Então, eu não vou ficar lendo aqui o currículo do Oswaldo, esse material da minha apresentação posso depois encaminhar para vocês, mas vocês têm aí qual é a formação dele, com pós-graduação pela FGV, também fez o nosso curso, né, Oswaldo,
da FIA e é atualmente, como eu falei, o gerente da Unibrad, Universidade Corporativa do Bradesco. Então, a palavra está com você, Oswaldo. Muito obrigada. Quem quiser depois o material, por favor, me mande um e-mail e eu vou agora parar o compartilhamento para você poder compartilhar algo, caso queira. Perfeito. Primeiro, obrigado, professora, pelo convite novamente. Eu acho que é um prazer. Eu acho que eu sempre falo, né, que nessa área de atuação nossa, falando sobre a aprendizagem organizacional, essa prática de troca, de compartilhamento, de melhores práticas, de trocar práticas, ela é essencial e fundamental. Então, obrigado por esse espaço. Eu acho que a gente ganha muito, né? A Unibrad também, eu aqui representando, ganhamos muito de poder contar como a gente está fazendo e compartilhar com todo mundo. Antes de começar, eu queria contar um pouco para vocês da estrutura da Universidade Corporativa do Bradesco, a Unibrad, e depois entrar diretamente no tema aí do papel do gestor do sistema de educação corporativa. A Unibrad ela foi criada em 2013, então a gente tem maio de 2013 foi o lançamento da Universidade Corporativa para o nosso público interno, né? E de lá para cá a gente tem focado muito dentro da nossa estrutura de como a gente apoia cada vez mais os negócios e a sustentabilidade da organização através das práticas de aprendizagem, de gestão do conhecimento e as nossas soluções de aprendizagem. E para contar um pouco para vocês sobre como a gente tem atuado, eu queria compartilhar um vídeo com todo mundo que resume o que a gente tem, como a gente tem feito e como a gente tem atuado. Só um minutinho, estou aprendendo aqui. Vou testar aqui para ver se todo mundo está vendo. Um mundo sem fronteiras, hiperconectado, que assume outra percepção da passagem do tempo. Mais dados, mais informação, mais conhecimento, mais tecnologia e inovação, que aperfeiçoados geram novas ideias. A toda hora, o tempo todo. Em meio a tudo isso, gente. O Bradesco acredita que, mesmo em um mundo em permanente transformação, são as pessoas que fazem toda a diferença. Pela diversidade, criatividade, potencial de entrega, com atenção permanente frente ao autodesenvolvimento e condução das atividades visando resultado. Por isso, mais do que nunca, a educação corporativa assume o papel de grande acelerador do desenvolvimento pessoal, da capacitação técnica e comportamental, da formação e crescimento contínuo de todos os profissionais. Desde 2013, a Universidade Corporativa Bradesco, a Unibrad, estabeleceu uma nova visão para a capacitação e desenvolvimento de pessoas, atenta às demandas do presente, mas com um olhar cuidadoso e curioso às possibilidades do futuro. Ousadia e prudência caminhando juntas. A Unibrad valoriza as competências e potencialidades de cada pessoa em um ciclo de desenvolvimento amplo e detalhado, respeitando o tempo de aprendizado e a forma de cada um. Assim, tão importante quanto o aspecto comportamental e técnico é engajar e inspirar as pessoas para novas conquistas e realizações, fazendo a diferença na sociedade. Ser protagonista de sua própria jornada. Quem não quer?
Evolução é parte do dia a dia. A Universidade Corporativa Bradesco está presente nas principais regiões do país, com estrutura física para atender a todas as demandas. Está estruturada em escolas, criadas com base nos desafios estratégicos da organização e que oferecem desenvolvimento personalizado. Para isso, utiliza ferramentas e metodologias educacionais inovadoras, mídias modernas, soluções de aprendizagem de alto alcance e impacto em ambientes colaborativos. O que a levou a conquistar o título de melhor universidade corporativa do mundo pela Global CCU nos anos de 2017 e 2018. Afinal, conhecimento e competências humanas que mudam tudo. Da conquista de novos patamares de eficiência e qualidade no atendimento ao cliente, às melhores entregas de produtos e serviços. Da disseminação da cultura e dos valores da organização ao fortalecimento da marca Bradesco. Estimular a construção de propósito, engajar, criar valores e fortalecer crenças nos torna indivíduos com visão civilizatória. Inspirar comportamentos utilizando a tecnologia como ferramenta nos leva a um repensar da estratégia da organização e cultura. Isso é o que chamamos de transformação digital, onde humanizamos por acreditar que a diferença está nas pessoas. Educação pela vivência, pela experiência, pelo conhecimento. Unibrad, formando profissionais, apoiando cidadãos. Mais que um compromisso, essa é a nossa missão. Que tem presente, que tem futuro. E aí o vídeo conta um pouco sobre a nossa estrutura e eu acho que para a gente começar um papo sobre até o papel do CLO, né, do gestor de educação corporativa, a gente consegue ver, assim, pelo menos, e aqui compartilhando as boas práticas do Bradesco, né, algumas práticas que a gente tem, uma preparação dos sistemas de educação corporativa, e isso era uma preocupação nossa, para um movimento digital, para um movimento de transformação digital, né? Então, até vendo o que a professora Marisa trouxe, eu acho que os sistemas de educação corporativa, eles já estavam conversando um pouco sobre como criar soluções híbridas, como é que a gente conectava aspectos digitais, online, virtuais, com também o presencial. E aí, até pensando na quebra temporal que o nome sugere, né, que a gente definiu como tema aí para o nosso bate-papo, eu acredito que esses momentos eles se misturam muito, né, no papel do CLO, o que é o antes, o que é o durante e também um pouco do que vem depois, né? Porque até para o sistema de educação corporativa, as universidades corporativas, eles precisam como papel e como essência, uma certa previsibilidade das necessidades da organização. E isso inclui a gente pensar como o futuro que vem, né? Então, no antes, assim, algo que todo mundo ouvia falar sobre, e isso é muito claro para nós, era muito sobre o conceito VUCA, sobre a velocidade de aprendizado que as pessoas iriam precisar. E, então, o papel nosso era de antecipar essas necessidades. Então, para mim, o que nós estamos vivendo com essa pandemia, os respectivos impactos do trabalho remoto, do isolamento social, foi uma forte necessidade instantânea de aprendizado, né? Então, a gente precisou logo, e aqui no Bradesco não foi diferente, em termos de uma semana, como é que a gente apoiava todos os funcionários a desenvolver novas skills necessárias para aquele trabalho, né? E eu sempre comento, para o Bradesco, faz parte da cultura muito forte as relações, o humano, a proximidade. Então, tiveram desafios enormes para uma adaptação do modelo, né? De como a gente está vivendo e necessitando de novas aprendizagens. Mas os sistemas de educação corporativa, para mim, e a Unibrad, a gente já se preparava para uma atuação de design de soluções de forma híbrida, né? Então, investir nos designs que conectavam momentos presenciais, momentos síncronos e assíncronos,
ouvindo a introdução da Marisa, eu acho que uma parte que se conecta muito com isso é como a gente usa da tecnologia para fazer esse aprendizado acontecer, né? Então, como que o investimento em plataformas que propiciassem redes sociais, formas de aprendizagem colaborativa ou a própria aprendizagem adaptativa de acordo com o contexto, ela foi essencial. Aqui, compartilhando com vocês, aqui no banco, a gente já vivenciava um momento de como é que eu uso da BIA, que é a Bradesco Inteligência Artificial, para trazer conhecimentos técnicos que era necessário, né? Como que a nossa plataforma ela se conectava com a ideia de machine learning para que o LMS ele pudesse trazer uma aprendizagem adaptativa de acordo com as necessidades de criação do plano de desenvolvimento de cada funcionário especificamente. E eu penso muito isso, né? Então, algumas práticas do papel do CLO foi de prever possibilidades, e aí a Marisa trouxe o quanto a organização ela já estava preparada para esses modelos de aprendizagem, e como a gente já vinha construindo um caminho de combinação entre soluções híbridas, eu acho que essas práticas, na verdade, elas não foram geradas, né? Elas foram intensificadas e aceleradas nesse momento. E aí, eu acho que um primeiro ponto que é fundamental no durante, né, na hora que a gente chega em março, é que quando a gente fala do papel do CLO, é o seu envolvimento direto com a alta direção e com os comitês de crise, né? A gente precisou adaptar as nossas soluções de aprendizagem, mas nessa adaptação, o quão fluida era a conversa com os comitês que as organizações criaram para lidar com esse desafio, com a própria executiva, para que mais do que nunca, né, porque é papel nosso de sistemas de educação corporativa sempre estar conectado com o negócio, mas mais do que nunca, como se conectar com o negócio nesse novo momento. E aí eu trago um desafio para o banco, que foi para a gente, enquanto Unibrad, que foi trazer elementos de cuidado nesse momento, né? Então, eu estou atrelado com o negócio e muitas vezes cabe ao sistema de educação corporativa entender o que eu tenho que trazer de cuidado pessoal, emocional, com cuidado com o funcionário através das soluções de aprendizagem. Então, essa conexão eu acho que foi um grande ponto e uma importância enorme que a Unibrad estivesse envolvida com os comitês e com os alinhamentos com a alta executiva. E aí, eu acho que falando do papel do CLO, eu acho que uma outra atitude essencial nesse momento, e pareceu que a gente conversou, viu, professora Marisa? Porque o que você trouxe ali meio que a gente viveu aqui na prática. Mas, para mim, eu acho que cabe como o papel do gestor do sistema de aprendizagem ser um angariador de parcerias, né? Então, é essencial que a gente busque parcerias. E uma das primeiras parcerias que a Unibrad buscou foi a parceria com o Viva Bem, que é o nosso programa de saúde interno. Então, as pessoas estavam com medo, né? Quando a gente começou ali, final de março, início de abril, todo mundo desconhecia, e esse desconhecimento gerou insegurança, gerou medo, e foi essencial que a gente tivesse junto com a área de saúde para trazer novos aprendizados, pensando e possibilidades de desenvolvimento, pensando na saúde emocional e na saúde física dos funcionários, né? Então, como é que eu apoiava o próprio desenvolvimento deles no cuidado consigo mesmo? E, por exemplo, através do Viva Bem, a gente formou uma parceria com a Smart Fit, que trazia conteúdos sobre saúde física, como que os funcionários dentro de casa poderiam continuar garantindo a saúde física adequada nesse momento de isolamento. Outro ponto principal foi a parceria com o marketing também, né? Não dá para a gente falar, e a Marisa citou aí a marca da Unibrad, mas não dá para a gente não nos comunicar de uma maneira efetiva que gere engajamento
e entendimento desse momento que nós estamos passando, sem as áreas que estão responsáveis por isso. Então, esse contato com o marketing ele foi essencial também para desenvolver estratégias de engajamento conectadas, né? Então, essa foi uma prática nossa. Fruto disso, saiu um programa chamado Live Office, que tinha o propósito de compartilhar as melhores práticas entre os funcionários, de como cada um estava lidando com o isolamento e com o trabalho remoto. Então, foi uma rede de compartilhamento de boas práticas eu estou me planejando dessa forma, eu estou fazendo gestão do tempo dessa maneira, e isso gerou um aprendizado organizacional, porque é nosso papel, enquanto universidade corporativa, aproveitar o conhecimento que já existe para gerar ainda mais conhecimento, mesmo nesses momentos. Então, eu acho que essa parceria também, dessa comunicação, ela foi essencial. E, por fim, eu cito 3 parcerias, o contato direto com os nossos líderes, né? A universidade ela precisa entender que o seu parceiro direto é o líder das unidades, né? Então, como é que eu conversava e apoiava esse líder a fazer uma gestão cada vez mais empática, mais cuidadosa com seus funcionários e, sim, buscando os resultados que o negócio espera, né? Mas com esse cuidado com o humano. Marisa, você ia perguntar algo? Eu vou, na verdade, colocar uma pergunta de uma pessoa muito conhecida e muito renomada e respeitada no meio de RH, em gestão de pessoas, que é o Gustavo Bugg. E ele perguntou aqui, ele falou assim, eu gostaria que explorasse mais o equilíbrio entre a dimensão humano com a dimensão tecnológica na Unibrad, né? Entre o racional e o emocional das pessoas. Um pouquinho, acho que você já falou, mas se você pudesse explorar um pouco mais. E é pena que a gente não tem como passar a voz para o Gustavo, porque com certeza ele iria enriquecer muito essa discussão. Então, eu pergunto, Aguinaldo, não tem como dar voz para o Gustavo Bugg? Tem sim, professora. Só estou localizando ele aqui. Tá. Parceiro aí, Gustavo. Então, parceiraço. Sim. Então, vai falando, Oswaldo, e aí depois a gente passa a palavra para o Gustavo. Legal. Eu e o Gustavo tivemos um papo recente aí, falando justamente sobre alguns pontos de como essas áreas de aprendizagem apoiam a organização nesse período, né? Legal. Respondendo um pouco a pergunta, enquanto o Aguinaldo libera o áudio para o Gustavo. Eu já liberei, ele só precisa agora abrir o microfone dele lá. Tá. Eu acho que um cuidado que a gente teve foi colocar o apoio emocional e o cuidado com as pessoas em primeiro lugar, né? Então, a dimensão humana, ela veio antes, e principalmente quando a gente estava fazendo um movimento de conversão das soluções de aprendizagem, de redesenho das nossas soluções de aprendizagem, colocar sempre o apoio emocional. Ninguém consegue aprender se tiver uma posição de insegurança, de medo. Então, a gente, enquanto universidade, também colocar soluções de aprendizagem voltadas para esse apoio emocional. Tanto para que o líder consiga fazer isso com os funcionários, quanto o próprio funcionário diretamente. E aí, nessa conexão entre a dimensão humana e a tecnológica, nesse momento, para nós, foi muito no sentido de que a tecnologia é o meio, né? E o apoio, o apoio emocional, ele foi o fim, né? Então, como é que a gente usou da tecnologia para chegar de uma forma direta com os funcionários e poder propiciar o apoio às necessidades mesmo de cuidado que todos os funcionários precisavam. Então, eu responderia por essa lógica. O racional, ele serviu como eu instrumentalizo aquilo que eu preciso dizer e desenvolver no time. E aí, Gustavo, não sei se eu respondi, agora até vale o papo aí, né? Legal, legal. Vocês estão me ouvindo?
Sim. Super bem. Que bom. Bom, primeiro A lugar... única coisa, a imagem é uma foto só, mas ouvindo Não, eu tá também. tudo bem, tá tudo bem. Bom, prazer enorme de pelo menos virtualmente, né, Marisa e Oswaldo, a gente poder estar junto. Realmente, há poucos dias atrás, Oswaldo e eu batemos aí um bom papo sobre liderança, né? Legal. A pergunta que eu coloquei é que eu acho que a atuação da liderança, né, é fundamental no clima, na cultura da organização, né? E, de um lado, é claro que o líder ele deve estar buscando resultados com pessoas e com inovação. Acho que a pandemia, de alguma forma, nos empurrou drasticamente para inovar, né? Por exemplo, home office, teletrabalho, são coisas que se falam já há muitos anos, mas é visto meio como uma curiosidade e tal, e de repente as organizações sacaram, né, que de repente home office pode ser tão bom, às vezes até melhor. É claro que cada pessoa tem a sua situação individual, existem, né, muitos fatores que interferem nisso, né? Mas o próprio clima organizacional depende muito dessa atuação do líder, do gestor. E eu acho que o resgate dessa dimensão humana da liderança é alguma coisa extremamente importante. É claro, nós estamos falando de um mundo competitivo, resultados têm que ser alcançados, né? Mas são resultados com pessoas e não às custas das pessoas, né? E ainda eu queria só dar uma palavrinha referente ao aspecto da educação corporativa, né? Eu acho que o aprender, e principalmente a mudança de comportamento, né, ela tem uma dimensão racional, lógica, e tem uma dimensão emocional, né? Ou seja, por exemplo, nos treinamentos que ao longo aí de tantos anos a gente tem feito, sempre procurado equilibrar essas duas dimensões. Existe sim o lado do conhecimento, né, que é literalmente a cabeça, né? E nós temos o lado emocional, que é o nosso coração, o nosso estômago, né? Eu acho que essas duas coisas têm que estar bem equilibradas. Agradeço pela oportunidade de poder estar aprofundando um pouquinho mais isso. Tá muito gostoso. Imagina, é um prazer, é uma honra e um prazer tê-lo aqui com a gente, Gustavo. Nós é que agradecemos. Eu só queria reforçar um aspecto que você falou, primeiro para o Gustavo, que é essa questão do emocional. Na verdade, os grandes teóricos dizem que a gente aprende pela emoção, né? Que aquele aprendizado que a gente retém, que vai para a nossa memória permanente, não a memória no sentido da decoreba, né? Mas que realmente fica, é o aprendizado que vem pelo emocional. Lógico que a gente precisa o tempo inteiro estar equilibrando, né, os dois aspectos, mas sem um emocional bem trabalhado, bem equacionado, dificilmente alguma coisa ficará, né, em termos de aprendizado. E eu acho que outro ponto, Gustavo, que você falou e que eu não só concordo, mas gostaria de reforçar, o papel da liderança. Quer dizer, quando a gente vai em todos os autores, né, Edgar Schein, todos que falam de gestão da cultura e mudança, o papel do líder nesse processo de viabilizar e de realmente consolidar a mudança é fundamental. E na educação corporativa, eu estava aqui com a cola pronta, não era nem por causa do seminário de hoje, é por causa do curso de fundamentos de educação corporativa que a gente tem e que encerra amanhã. Ele encerra justamente com a disciplina de gestão de mudança. Por quê? Tem uma autora chamada Fressina, que ela fala, são 3 papéis estratégicos que a educação corporativa pode exercer: reforçar e perpetuar comportamentos, gerenciar a mudança e dirigir e moldar a organização em direção ao futuro.
Então, o papel da educação corporativa e do gestor da educação corporativa, consequentemente, em promover essa mudança na organização, vai ser fundamental, né? Vai ser fundamental. Com certeza. E, se me permite, só mais uma palavrinha. Claro. A BTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, né? Agora, há poucos anos atrás, nós fizemos a última versão do Manual de Treinamento e Desenvolvimento. E Marisa Éboli nos presenciou, né? Trouxe um lindo presente para nós, falando exatamente, o capítulo 4 é exatamente sobre educação corporativa, né? Então, é um prazer realmente muito grande poder estar ouvindo vocês, aprendendo muito. Obrigado. E olha, Gustavo, você sabe que eu tenho uma memória boa e eu me lembro que um dos primeiros artigos que eu publiquei, ainda lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, foi numa coletânea coordenada por você sobre treinamento e desenvolvimento. Foi um dos meus primeiros artigos sobre educação corporativa publicado. Legal. Então, eu acho que a gente até fica meio distante, mas tem sempre uma sintonia grande no que a gente faz. Eu vou aqui, eu não sei, Oswaldo, se você está vendo, e você pode continuar aí com a gente com voz, viu, Gustavo? Eu não sei se você está vendo, Oswaldo, as perguntas aqui no chat, eu posso ir falando e lendo para vocês. Aliás, eu ia falar para o pessoal, se vocês quiserem fazer as perguntas pelo Q&A, podem fazer, tá? Apesar de que, assim, o ideal de ser por lá é para a gente ter mais facilidade de acompanhar. Como o público hoje está menorzinho, dá para fazer por aqui, pelo chat também. Então, tem uma pergunta do Ricardo Bressan. Olá, Ricardo, bom revê-lo também aqui. O Ricardo pergunta, aprendizado perpassa a afetividade? E está muito próxima do outro, não é uma pergunta, é um comentário da Isaíra. O aprendizado está vinculado à memória afetiva. Eu acho que os dois comentários ali, as perguntas, elas conectam muito com o que você trouxe, né, professora? Que é a ideia, a lógica de que quando a gente conecta o aprendizado com as emoções, esses aprendizados, eles se tornam permanentes, né? E isso é algo que a gente preza muito quando a gente está construindo as nossas soluções de aprendizagem, né? Então, atividades experienciais, o próprio vídeo mostrou várias delas que a gente faz porque a gente entende que a gente se conecta através das emoções com o aprendizado, né? A gente aprende através das emoções. O cuidado que eu comentava é porque nessa situação de isolamento e de pandemia que nós temos, e principalmente falando, por exemplo, de um dos nossos públicos que a Unibrad atende, que é o público da rede de agências, em que, como considerado aí o atendimento das agências bancárias como um serviço essencial, as pessoas tinham receios, tinham angústias, tinham medos, que traziam emoções muitas vezes negativas, e essas emoções, se eu for falar diretamente sobre conteúdos, soluções que conectem diretamente com conhecimentos técnicos ou desenvolvimento de competências, essas emoções elas poderiam bloquear o aprendizado, né? Então, quando eu cito o apoio emocional, é muito nesse sentido. Como é que a gente, enquanto Unibrad, propiciava aí, um aprendizado que trouxesse esse apoio emocional para depois conectar, e aí junto a nossas ideias de trilhas mesmo, que a gente revisitou nesse período, traziam sempre conectados um apoio emocional para lidar com essa situação que nós estamos, para depois trazer as nossas soluções que possibilitam essas atividades mesmo, né? Porque eu concordo tanto com o Ricardo quanto com a Isaíra, né? Como que a gente conecta com essa memória afetiva mesmo dos funcionários para que o aprendizado ele seja gerado.
Outro ponto assim que eu acho que eu acho que é fundamental, professora, você trouxe aí três aspectos, né, que cabe à universidade corporativa, e pensando até na sustentabilidade do negócio, que é algo que também cabe à universidade corporativa de pensar e que fez muito sentido para a gente nesse período, não só apoiando a sustentabilidade do negócio, mas também a sustentabilidade econômica, foi o que a Unibrad pode fazer em termos de responsabilidade social, né? Entendendo que num momento desse de pandemia, todos temos um papel a desempenhar, e por isso, entendendo que a nossa expertise era falar sobre equilíbrio financeiro, né? Gestão financeira, que é o core da instituição, né? Como que a Unibrad poderia propiciar isso para a sociedade? Então, a gente fez um programa oferecido para várias empresas parceiras, empresas que em algum momento a gente teve alguma conexão, outras universidades corporativas que conhecemos em eventos, ou fizemos trocas de benches, melhores práticas, de disponibilizar lives de bem-estar financeiro em tempos de crise para os funcionários dessas empresas também, né? Entendendo que o papel da Unibrad ele não se esgota só dentro da nossa organização, mas também expande a partir do domínio de conteúdo sobre esse tema que ela pode contribuir com as outras empresas e com a sociedade. Tem uma pergunta aqui, essa eu posso responder, mas se depois você quiser complementar, que é a pergunta do Almir de Souza. Ele pergunta o seguinte: do ponto de vista de custo de implantação, a partir de que porte de empresa, número de funcionários, é possível implantar um programa de educação corporativa? Olha, Almir, eu vou agora responder. Parte pela pesquisa que a gente faz, essa que eu cheguei a mencionar para vocês, que desde 2009, pela FIA, eu coordeno trienalmente uma pesquisa de educação corporativa. Na última versão foi 2018 e foram 92 empresas respondentes, predominantemente grandes empresas, mas existem empresas menores, né? O que a gente tem acompanhado no Brasil? O problema não é o custo de implantação. O que eu tenho percebido é que o orçamento, e aí depois o Oswaldo até pode falar um pouco da realidade do Bradesco, o orçamento da empresa, dessas grandes, tá? Do que ela fazia antes como TID e depois que ela vai fazer como educação corporativa, não muda muito. É um pouco a matéria lá da exame que eu falei. É que agora esses recursos vão canalizados para o que vai afetar estrategicamente a empresa. Eles têm foco, eles têm direcionamento e por isso são mais efetivos. Então, assim, o que a própria Ginny Meister fala é que a educação corporativa é mais um processo do que um espaço físico. Lógico que se a empresa quiser ter um espaço físico grandioso, um grande investimento em tecnologia, isso tem um custo, mas não é obrigatoriamente necessário para ter um bom sistema. O que eu vejo com as pequenas empresas? E eu gosto de lembrar que o critério não é só número de funcionários. Uma das experiências pioneiras no Brasil foi a Universidade Visa. Na época, a estrutura da Visa aqui no Brasil tinha 60 funcionários, mas ela nasceu para formar e desenvolver competências nos públicos que tinham responsabilidade pelas competências estratégicas da Visa, que eram os bancos, que eram quem vendiam a bandeira Visa. Então, ela tinha um orçamento milionário para fazer programas para os bancos na época. Isso eu estou falando década de 90. Então, assim, só número de funcionários não é o critério. Como que as empresas pequenas, que também estão tendo a necessidade de formar seus funcionários por competência,
como às vezes ela não tem capital, não é só material, mas também pessoas, né, para estruturar um sistema desse, o que a gente viu crescer muito no Brasil são as tais das universidades setoriais, né? O que elas são? Elas têm como objetivo não desenvolver a competência de uma empresa, mas as competências requeridas para um setor. E aí elas têm atendido muito. Então, a gente tem várias que começaram, a Universidade do Alimento no Paraná era assim, tem a do Secov, tem a de Saúde, a da Universidade Corporativa da Medicina em Grupo. A gente tem várias, a BIMAC, tem várias experiências assim no Brasil. Então, na verdade, o que eu acho que é fundamental é entender o que é esse processo. Você não precisa operar tudo, mas você precisa saber, mesmo sendo uma empresa pequena, quais são as suas competências estratégicas e como que você pode desenvolvê-las. E aí saber fazer as parcerias para poder viabilizar a execução dos programas. E, às vezes, isso não necessariamente, se for bem pensado, não necessariamente tem um custo alto de implantação. Não sei se respondi a sua pergunta. Tem outras aqui acontecendo. Vou acrescentar, só complementando enquanto olha, mas concordo contigo que é muito mais a atuação da área de aprendizagem, como ele se conecta com a estratégia e foca, do que propriamente os recursos, né? Quando a gente olha hoje, numa média de investimento per capita entre as empresas no geral, muitas grandes empresas não diferem tanto do valor investido do que pequenas empresas, né? Mas eu acho que é essa atuação, né? Como é que se conecta com os objetivos estratégicos, o planejamento estratégico das pequenas empresas, para saber aonde que a universidade vai focar os recursos e qual é o planejamento da área no sistema de educação corporativa daquela empresa, independente do porte dela, né? Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui da Isaíra, ela fala: posso dizer que a educação corporativa está vinculada, direcionada a ouvir o seu colaborador interno para melhorar o resultado da instituição, mesmo correndo o risco de perder esse colaborador? Essa é boa, hein? Quer começar, Oswaldo? Se você quiser também, Gustavo, fique à vontade. Eu sei a minha resposta aqui. Eu penso muito assim, que é essencial ouvir o colaborador interno, né? Então, quando a gente está pensando no desenvolvimento de uma solução, não tem como, principalmente aquele que vai receber. A gente tem visto muitas práticas de employee experience que também se aplicam numa construção de uma solução de aprendizagem dentro de uma universidade corporativa. Eu acho que o principal ponto aqui, quando a gente está falando de risco de perder esse colaborador, melhorar o resultado da instituição, é um pouco do que a gente falava, que é a conexão estratégica. Então, ouvindo o colaborador, mas também ouvindo a estratégia para saber se aquilo que eu estou oferecendo para ele se conecta à entrega e um objetivo estratégico da organização. E aí, mesmo correndo o risco de perder esse colaborador, eu estou entendendo que até o turnover, né? A pessoa saindo, a saída dos funcionários dentro da organização. Eu acho que é um papel, eu falei de parcerias, a Marisa falou de parcerias, mas quando a gente está falando de RH, é essencial que a universidade corporativa ela se conecte com os outros subsistemas de RH, né? E eu acho que isso responde, inclusive, uma outra pergunta aqui, que eu acho que é do Ricardo, que é sobre quando o colaborador não se identifica com os valores e propósitos da organização, o sistema de educação corporativa, se ele vai ser efetivo. Então, eu acho que tanto no caso da pergunta da Isaíra, que é como é que eu conecto com uma estratégia de valores organizacionais, de carreira, para saber se esse funcionário tem um fit
com a organização e que o sistema de educação corporativa ele vai ser efetivo em investir e em capacitar esses funcionários para essa atuação, bem como, por exemplo, e a gente tem falado isso muito, viu, Ricardo? A gente está num processo de uma reavaliação, uma nova análise do nosso programa de onboarding, que é o sistema de educação corporativa ele tem que se conectar com a área de admissão, com a área de recrutamento e seleção, porque uma coisa é o funcionário que está entrando dentro da organização, ele não tem algumas competências comportamentais ou técnicas desenvolvidas de acordo com aquilo que a organização espera. Isso é passível de desenvolvimento, desde que os valores desse funcionários batam com os valores organizacionais. Então, eu colocaria na sua pergunta uma resposta antes, assim, se os valores e os propósitos entre o funcionário e a organização não batem, o SEC ele não vai conseguir ser efetivo porque ele desenvolve os comportamentos e as competências, né? E os valores, infelizmente, tem que fazer esse fit, ou felizmente, né? Ele tem que fazer esse fit através dessas conexões com os outros subsistemas de RH. Marisa, essas foram as minhas respostas. Aí eu não sei se a sua estava na linha do que eu falei. Eu acho que é só reforçar, porque você já respondeu. A gente fala, né? O conceito da educação corporativa é desenvolver pessoas por competência. Então, eu tenho que ter, ele faz parte de um sistema de gestão de pessoas por competência. Então, para eu não correr o risco de formar, preparar, desenvolver as competências e perdê-las, e perder essas pessoas para o mercado, a importância de eu ter essa coerência em todo o sistema de gestão de pessoas, quer dizer, na retenção, na perspectiva de carreira, na avaliação, porque é com esse equilíbrio e integração com o modelo de gestão de pessoas que eu vou não só atrair os mais competentes, desenvolvê-los, mas conseguir retê-los também na organização. Tá? Marisa, eu queria dar uma palavrinha. À vontade. Aliás, já está oficialmente convidado para o próximo webinar, né, Oswaldo? Já que a gente vai fazer um segundo para os que ficaram de fora hoje, por mim já está oficialmente convidado. Uma segunda. Muito obrigado. Eu queria dizer o seguinte, essa pergunta, né, se a gente deve ouvir os funcionários e assim por diante, sim, claro, né? É aquilo que antigamente se chamava, né, levantamento de necessidades de treinamento, né? Quer dizer, essas expectativas e necessidades, claro que têm que ser ouvidas, mas eu diria tão importante quanto isso é ouvir as lideranças, uma coisa que tanto Marisa como Oswaldo colocaram, essa questão de estimular essas parcerias, essa proximidade, para que os programas oferecidos na educação corporativa estejam alinhados com as estratégias da organização, né? E nesse sentido também, ainda uma outra pergunta anterior à questão de custo e assim por diante, mesmo que eu esteja numa empresa de médio porte, de pequeno porte, é claro, eu não vou criar um belíssimo auditório, aliás, mesmo porque auditório... Agora não vai, ninguém mais vai, acho. Mas eu quero dizer o seguinte, desde que o profissional da área de gestão de pessoas, da área do treinamento, né? Desde que ele tenha uma proximidade com os grandes tomadores de decisão da organização, independente do porte da organização, isso vai fazer com que a programação não vai ser da cabeça, né, de especialistas da área A, B ou C, mas sim vai ser alguma coisa ligado à estratégia da organização. Era isso que eu queria adicionar. Obrigado. Legal, obrigada, Gustavo. Nós temos mais duas perguntas aqui. Tem uma que é do Cláudio Sá, que está no... Isso, era essa que eu ia ver. Você quer responder? Eu quero. É até um ponto que, pensando aí no tema que a gente tinha colocado, o depois, né? Eu acho que vem na linha do que o Cláudio colocou, que é o que fica. E aí, compartilhar um pouco do que a gente tem pensado aqui na Unibrad e, junto com isso, eu respondo a pergunta dele quanto ao treinamento presencial.
Eu acho que nessa pandemia a gente teve vários impactos e provavelmente, por conta desses impactos, novas mudanças estruturais elas vão acontecer naturalmente, né? É bem aquela analogia que grandes invenções ocorreram em momentos de guerra, né? E para a gente aqui eu acho que não difere tanto. Muitos aprendizados vêm disso. Acho que as pessoas, a gente falou do trabalho remoto lá em cima, aqui no Bradesco a gente nem usa o termo de home office, porque eu acho que para a gente o home office vem depois, né? Então a gente tem chamado hoje de trabalho remoto para entender o que vai ser o home office depois desse período e também os novos modelos de aprendizagem, né? Porque hoje a gente vê uma oferta grande de conteúdo e cabe à universidade também, eu acho que entender como ela faz curadoria e oferece para os funcionários conteúdos dentro de uma diversidade de informações que ele está recebendo e que é relevante para ele naquela posição. Então, essas são algumas mudanças estruturais que acontecem. E por conta dessas mudanças, eu tenho recebido muitas perguntas falando sobre isso, né? Se o curso presencial ele acabou. E eu confesso e antecipo até um pouco da resposta que para a gente na Unibrad não, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que usar com clareza o que é o presencial, o que é o virtual e o que é o online e como usar deles. Mas depois de um movimento, depois desse movimento de pandemia, eu penso que alguns programas voltam sim a fazer sentido presenciais, mas cabe à organização e à área da universidade corporativa a entender o que faz sentido e o que não faz, né? Porque muitas coisas presenciais vão deixar de ter sentido no presencial, isso é um movimento natural pelo que a gente passou, mas falando até pelo Bradesco, a gente tem elementos, valores culturais, valores na organização que prezam sim pelas relações, prezam pelo contato. A gente tem um ponto cultural e de valor da organização muito forte sobre a história do Bradesco, centralizado ali na Cidade de Deus, na Matriz, em Osasco. Então, alguns programas eu entendo que eles vão continuar fazendo sentido estar no presencial. Só que a gente vai ter mais cuidado em entender qual que realmente faz sentido e por quê, e qual um modelo online, um modelo virtual pode ser a melhor alternativa, né? E a gente, aqui no Bradesco, a gente sempre fala, né? A capilaridade, por isso que no vídeo, inclusive, mostra vários pontos espalhados no mapa, porque a capilaridade dos funcionários ela está espalhada em todo o Brasil, né? Então, é um papel nosso de entender quando faz sentido, sim, o investimento de trazer todo mundo para uma sala de aula e quando não. Eu acho que esse é um dos movimentos que a gente está estruturando para o depois, assim, o que faz sentido e o que não. Tanto aí é só complementando, tanto é que existem, sim, programas de treinamento que estamos pensando agora, inclusive no meio da pandemia, que a gente sabe que a gente só vai começar quando parar o isolamento social, que todo mundo estiver bem. É claro, esse é um ponto principal, mas quando tiver todo mundo bem, para chamá-los para a sala de aula. Tá. Bom, tem mais 2 perguntas. A minha sugestão é, como já são quase 8 horas da noite, com tudo que a gente começou atrasado, mas nos estendemos aqui bastante. A gente responder essas 2 e daí já encaminhar para o encerramento. Então, tem a pergunta, mais uma, do Ricardo Bressan, que ele pergunta o seguinte: de que forma as novas tecnologias podem contribuir na disseminação e perpetuidade dos valores da organização? Eu acho que a gente tem trabalhado como a tecnologia, como eu falei, né? A tecnologia ela sendo o meio para chegar aos funcionários, né? Então, hoje, o vídeo traz um pouco disso também. Eu acho que existem tecnologias que podem nos ajudar a disseminar e perpetuar os valores da organização, né? Quando eu falava do presencial, vão ter soluções que fazem sentido vir para justamente viver, né, o ambiente das organizações, elementos culturais que muitas vezes estão espalhados no ambiente físico da organização, mas também existem formas de atender
esses requisitos usando a tecnologia. E aí compartilhando, por exemplo, uma solução que nós temos. Dentro da Cidade de Deus, a matriz do Bradesco, a gente tem o Museu do Bradesco, que vários elementos culturais estão lá dentro, né? E a gente usa isso nos programas de integração, e alguns programas de integração que não estão no presencial, existe um tour virtual em 3D, em que o óculos virtual, desculpa, que o funcionário vive o museu. Então, eu consigo trazer elementos também para eles, para os funcionários, usando da tecnologia para perpetuar os valores organizacionais. Eu acho que um dos pontos principais é o quanto a estrutura da organização, da universidade, está focada para essa perpetuidade. Por que eu estou falando isso? Aqui dentro da Unibrad, uma das nossas escolas é a escola de identidade organizacional. Então, precisa, dentro da estrutura de aprendizagem, dar luz, dar foco para a perpetuidade dos valores. Mas a tecnologia possibilita, sim. Eu queria só reforçar, inclusive, você sabe que agora que o curso de educação corporativa virou pós-graduação e tem mais um semestre, além dos 2 da época que você fez, na disciplina de cultura, a gente colocou também a questão da memória organizacional, né? E desses espaços de memória, de museus como fundamentais para a transmissão da cultura. E o que você falou é verdade, eu já conheci vários museus físicos, mas há anos atrás o Sebrae, na Universidade Corporativa do Sebrae, fez um museu virtual, né? Então, assim, tem muita coisa assim que dá para fazer com a tecnologia para disseminar a perpetuidade, valores. Games funcionam para isso também. Então, assim, é o que a gente sempre fala, a tecnologia é meio, né? Mas ela, no seu devido lugar, ela tem muita utilidade, não só para desenvolver competências mais técnicas, mas também para a transmissão e consolidação de valores. E tem uma última pergunta da Isaíra, que ela pergunta o seguinte: a organização também tem desenvolvido protocolos pós-pandemia? Essa é para você, Oswaldo. A organização em si, dentro dos comitês de crise que eu comentei com vocês, sim, né? Então, eu acho que já é um pensamento que está na mente dos decisores dentro das organizações, e aí o papel do CLO também envolvido nesse momento, para pensar nesses protocolos de como vai acontecer, né? E tanto na forma de comunicar esse momento aos funcionários, como na forma de garantir a saúde física, a estrutura, né? A estrutura física da organização para esse momento. Então, isso está sendo já discutido. Quando isso vai acontecer, eu acho que é o grande dilema de todo mundo, né? No nosso caso, é quando a gente tiver a ciência e a certeza de que todos os funcionários voltando, a gente vai garantir a integridade física, a saúde de todos os funcionários. Mas dentro desses comitês, o nosso papel enquanto sistema de educação corporativa, enquanto Unibrad, é também de pensar, quando isso vai acontecer, quais comportamentos e skills que vão ser novamente e que a gente já precisa garantir. Então, esse é o nosso olhar, né? Então, a gente está muito preocupado com esse cenário no sentido de como é que eu já estruturo desde já, e isso é uma das soluções de aprendizagem, são soluções de aprendizagem que estamos debruçados em cima, mas que garantam tanto para o líder ser acolhedor, porque cada funcionário ele vai ter uma realidade diferente de acordo com como foi esse período de isolamento, quanto para o funcionário de, após ter ficado tanto tempo dentro de casa, se readequar, né? Tanto a uma estrutura familiar que possibilite de forma fluida esse retorno. Então, acho que as organizações elas têm se preparado e é essencial que elas já estejam com todos esses protocolos, desenhos e também soluções de aprendizagem, de treinamento que possibilitem de uma forma
cuidadosa esse retorno. Eu acho que o grande dilema aí que todos esperamos por, mas queremos saber o momento ideal para que isso aconteça é o quando. Bom, muito bom. Já estamos aqui com quase 1h20 de webinar, então acho que é o momento da gente encerrar. E eu pediria, então, uma palavrinha final, uma mensagem final de cada um de vocês. Quer começar, Gustavo? Ok. Bom, primeiro, muitíssimo obrigado aí, porque não estava no planejamento, mas, enfim, épocas de pandemia tem muita coisa que não está no planejamento e a gente acaba fazendo, né? Muito agradecido por essa oportunidade, gostei muito de ouvi-los, a gente sempre está aprendendo, né? E eu gosto muito de uma música do Gonzaguinha, né, chamada O Que É, né, e que ele fala da beleza de a gente ser um eterno aprendiz. Eu acho que essa é uma verdade colocada de uma forma tão bonita, tão poética, e eu acho que a educação corporativa tem muito a ver com isso. Somos todos eternos aprendizes. Obrigado. Com certeza. Muito obrigada, Gustavo Bugg. Oswaldo. Eu também quero agradecer muito. Obrigado, Fia. Obrigado, Marisa, aí, pelo convite de estar aqui com vocês e compartilhar. Obrigado a todos que ficaram conosco aqui. Foi um prazer compartilhar com todo mundo. Obrigado pelas perguntas. Eu vou na linha do Gustavo, porque eu acho que se a gente quer criar uma cultura de aprendizagem dentro das organizações, a gente precisa, os profissionais de educação corporativa têm que ser eternos aprendizes, né? Então, vamos fomentar esses aprendizes que estão em nós para que a gente consiga apoiar as nossas organizações, as empresas ou as áreas que a gente atua para, num momento desse, mesmo que triste, infeliz como esse que a gente está vivendo, mas que a gente consiga apoiar o aprendizado para esses momentos. Então, eu acho que essa é a minha mensagem. Legal, Oswaldo, obrigada. Bom, e a minha mensagem, antes de encerrar, é mais uma vez também agradecer a todos pela paciência, por terem ficado aqui com a gente, mesmo com os problemas que nós tivemos. E eu acho que a minha mensagem tem a ver com um pouco do que nós fizemos aqui hoje, né? O inusitado, ele é chato, né? Porque ele pega a gente de surpresa, a gente planeja, e de repente, olha, um monte de gente, tinha 300 inscritos, não conseguiram se conectar. Mas tem um inusitado bom. Quando que eu ia imaginar um Gustavo Bugg aqui como participante e que virou um painelista e que provavelmente agora esses que vão fazer o nosso próximo webinar, repetindo, né, o de hoje para os que ficaram de fora, já vai ter o Gustavo Bugg também com as suas contribuições e enriquecendo. O que eu estou querendo dizer com essa figura simples é que é isso. Eu adoraria não ter tido como todo mundo, não ter tido o problema dessa pandemia, né? Não tem como gostar, eu vivo falando isso, quero minha vida de volta, todo mundo quer. Mas é a gente praticar a tal da resiliência, né? Que isso a gente está sendo forçado a praticar a resiliência, queira ou não queira, né? Então, acho que é pegar dessa situação tão triste também o que veio para provocar mudanças positivas, né? Da gente ter mais cuidado com as pessoas, para a gente ter mais cuidado com a gente mesmo, saber o que dá sentido para a nossa vida, né? É o que nós vimos, essa pandemia pôs os problemas do Brasil na cara de todo mundo, né?
Então, vamos ser mais exigentes com a solução desses problemas, não só por causa da pandemia. E, nesse sentido, seja na organização, seja na cidade, no estado, no país, a questão da formação de liderança que a gente quer, que a gente acha que é adequada, ela é fundamental. Vamos ficar com o nosso dever de casa, que é nas organizações, né? E eu acho que esse deveria ser o foco agora principal de todo mundo, é investir nessa nova liderança com essas competências que vão ser requeridas nesse cenário pós-pandemia. Então, é isso. Muito obrigada a todos pela participação e nos vemos, então, no Repeteco, né? É isso aí. Vamos sim. Ok. Legal, Obrigado, gente. Obrigada. pessoal. Obrigado. Tchau.